Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ecoando Nossas Vozes, podcast / videocast do Projeto Ecoar. Eu sou Caio Salé, apresentador do programa, e a nossa voz da vez hoje é o Anderson Leite, lá do Jardim Gramacho, do Núcleo ID. Tudo certo, Anderson? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Como o Caio disse, eu me chamo Anderson Leite, estou no Jardim Gramacho há 14 anos. O ID é I de inclusão, D de desenvolvimento e ED pelo esporte. Então é inclusão e desenvolvimento pelo esporte. Show. Antes de a gente começar a nossa conversa, eu preciso fazer aquele jabazinho clássico. Pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Também se inscreva no canal do ID lá no Jardim Gramacho. Você pode deixar o endereço agora, Anderson, se você quiser. Pode, Jardim Gramacho. Made in Jardim Gramacho. Show. Made in Jardim Gramacho. A gente vai deixar escrito aqui embaixo também. Tá maneiro. Se você quiser lá no final, também deixa esse recado. Também siga a gente no Instagram, no Ecoar_RJ, e a página do ID no Instagram, como é que é o arroba lá, cara? É ID Jardim Gramacho. ID Jardim Gramacho, também siga lá, beleza? Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Cara, eu acho importante a gente falar da sua trajetória, mas também vamos tentar entender um pouquinho o que é o ID hoje, cara. Você tem como explicar um pouquinho como é o funcionamento lá dentro? Como é que é aquela área no entorno, mais ou menos? Porque como a gente estava conversando aqui antes de começar o bate-papo gravado, no off, tem uma parte muito complexa ali no entorno, né, cara? Você consegue explicar um pouquinho para o pessoal de casa? Na verdade, o ID não nasceu para ser o que ele é. Assim como nós não planejamos, né, a nossa vida. Eu tenho 50, não sei quantos anos você tem, mas eu com 50 anos eu não planejei ser o que eu sou hoje aos 50 anos. Sim. O ID é tudo que uma igreja deveria ser. Eu sou pastor desde 2003, sou convertido ao evangelho desde 1990, e hoje eu vou falar algo aqui que vai chocar algumas pessoas, outros vão me entender. Hoje eu tenho asco da igreja evangélica, do que ela se tornou e vem se tornando. Então o ID ele nasceu para ser aquilo que a igreja deve ser. Sim. Dar comida a quem tem fome, vestir quem está nu, dar apoio a quem está em desespero. Como diz a Bíblia, né? Os pobres sempre tereis convosco. Sim. E nós, de fato, temos ali uma região muito, né? Com uma área de vulnerabilidade social muito grande, tem bolsões de miséria. O Jardim Gramacho inteiro é miserável? Não. Tem áreas boas no Jardim Gramacho, tem boas moradias, mas tem os bolsões de miséria. E o ID não nasceu para ir para o Jardim Gramacho. Sim. O ID, na verdade, queria ir para a África. O meu sonho era ir para a África. Então eu estava sob a influência do Sun Children, que é um cara fantástico, tem no Sudão do Sul, e eu já tinha me inscrito na Junta de Missões Mundiais para ir embora para a África, quando eu fui chamado divinamente para ir para o Jardim Gramacho. Meu filho falou que a minha África era Jardim Gramacho, sem nunca ter conhecido, sem eu nunca ter pisado no Jardim Gramacho, e fui parar lá. Aí, daí, de 2009 para cá, a gente vem sendo igreja todos os dias. Eu estava lendo o livro de Ruth, na época, e eu vi a amizade entre Ruth e Noemi. Quando eu recebo o chamado para ir para o Jardim Gramacho, então eu boto na minha cabeça, vou para lá para fazer amigos. O que a igreja hoje, eu sei que tem muitos evangélicos que vão nos assistir, você tem muitos irmãos dentro da igreja, mas você tem poucos amigos dentro da igreja. Sim. A igreja não é um lugar para se fazer amigos. Em nome de Jesus, eles vão contar a tua história para todo mundo e vão pedir oração. Aí todo mundo fica sabendo dos teus podres ou das tuas fraquezas. Então, eu não vou generalizar, né? Também eu não estou falando de todas as igrejas, mas a grande maioria hoje se tornou um clube com todos os entretenimentos que um clube pode oferecer, mas de evangelho tem muito pouco. O evangelho é boas novas, novidade de vida, esperança para quem está desesperançado. E quando eu chego no livro de Ruth, eu vejo uma amizade capaz de quebrar uma maldição. Ué, a amizade pode quebrar uma maldição? A amizade tem o poder de quebrar uma maldição. Você vê que a Ruth era uma moabita, filha de Moabe, né? Porque a mãe embebedou o próprio pai e teve um filho de Ló, a outra também engravidou. Então Amon e Moabe eram duas nações malditas, mas a amizade de Noemi, que era crente, era serva de Deus, ela disse, olha, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo, através dessa amizade. Então ela percebeu um Deus através de uma amizade de uma pessoa e transformou a história a ponto de a gente chegar no Novo Testamento, parece que é aula bíblica isso, mas a ponto de a gente chegar no Novo Testamento e perceber uma moabita na árvore genealógica do Cristo. Então lá está Ruth, ou seja, a maldição foi quebrada através daquela amizade. Eu chego no Jardim Gramacho para fazer amigos. Sim. Eu não cheguei lá para ser nada do que nós somos hoje.
Eu cheguei lá e falei, vou lá e vou fazer amigos, já que Deus está me dando como campo missionário e o que eu sabia fazer. Porque eu acredito que com o que você tem em casa, ou seja, dentro de você, que você começa uma transformação em qualquer lugar que você esteja ou estiver. E o que eu tinha em casa? Eu tinha uma faixa marrom de judô na época, eu tinha uma faixa roxa de jiu-jitsu, e eu disse, vou pra lá e vou dar aula de arte marcial. Eu já dava aula durante mais de 20 anos. É isso que eu ia te perguntar. É, Como eu é que foi essa faço tua judô- trajetória, na verdade, até a arte marcial Eu também? faço judô desde 8 anos de idade, né? Aham. Eu tinha uma academia na rua de trás da minha casa, e eu paro na janela e fico olhando, não tinha condição de ter kimono, nada disso, nem Sim, pagar mensalidade, sim. muito menos. Sou de uma família bastante humilde. E você, desculpa te interromper não, até. pode ficar. Você é cria de onde? De onde você vem, cara? Eu sou da Chacrinha, né? Que Aham. é um bairro vizinho ao Jardim Gramacho. Porém, o histórico do Jardim Gramacho não favorece a que ninguém visite. Não favorecia. sim. Porque era aterro sanitário, prostituição, drogas. Então, você já era ciente dessa todo região. mundo. Na verdade, todo Duque de Caxias e grande parte do Rio de Janeiro já conheciam o Jardim Gramacho por causa do lixão. Sim. Que o aterro sanitário da Conlurb e de todos os caminhões de lixo da Baixada Fluminense era no Jardim Gramacho. Então, assim como a Penha, né, o Curtume Carioca, surgiu em torno da Penha, ali o Curtume veio e a Penha surgiu em torno do Curtume, o aterro sanitário gerou uma comunidade, um bairro chamado Jardim Gramacho, que é um sub-bairro do Gramacho. Sim. Então, eu já fazia judô desde 8 anos de idade, perdi minha mãe aos 11, meu pai 3 meses depois foi embora de casa, quando ele volta ele joga a gente na rua, eu era menor e estava jogado na rua. Porém, as artes marciais, eu posso dizer isso, Jesus salva, mas as artes marciais também salvam. Se você olhar hoje o histórico do Anderson, do professor Anderson, do pastor Anderson, tem muito da cultura japonesa, tem muito da cultura do judô, do jiu-jitsu, a firmeza, a disciplina, o companheirismo, que só a arte marcial consegue produzir isso num ser humano. Óbvio que outros esportes também produzem, mas o que eu falo de conhecimento de causa. Eu entro aos 8 de idade, aí o professor Luiz Dumont, saudoso Luiz Dumont, me vê pela janela e diz, vem treinar. Aí eu falei, caramba, como que eu vou treinar? Que eu vi o moleque tudo de kimono. Ele disse, não, pode treinar sem roupa mesmo, pode vir. Do jeito que você tá aí. Aí, beleza. Entrei lá pra virar cambalhota, aquela coisa lúdica do judô. E fui gostando da coisa. E agora eu vejo que eu precisava ter uma roupa daquela. Aí eu vou ter uma fábrica de estopa ao lado da minha casa, onde eu morava. E a mãe de um colega meu que estava comigo na época também era costureira. E ele também entrou pra treinar. E eu disse, cara, vou lá no Seu Manel, que era o Seu Manel, porque era o dono da empresa, e vou pedir a ele aqueles sacos que hoje a gente compra nos sinais, né? Aqueles sacos de pano, que era pano de chão. Peguei um monte daquele, peguei uma roupa de um colega emprestado e dei na mão dessa senhora, a Vera, costureira, para fazer um kimono para mim. Caraca, que legal. Meu primeiro kimono foi de pano de chão. Remendado quase, né? Pano de chão. Ou seja, a vontade de fazer era grande. E quando o professor me vê entrar com aquele pano de chão no tatame, ele olha e diz, caramba. E me usou como exemplo, inclusive, para as crianças que lá estavam de kimono. E disse, olha o que é a vontade de treinar. E ali eu comecei a treinar com 8 anos. Competi bastante na minha vida. Sim. Mas a minha primeira competição também marcou minha história. Porque eu chego na competição para treinar com um pano de chão. E eu treinava com aquele saco ali que eu achava que era o máximo. E aí ele não ia aguentar muito a competição, então não podia, porque competição de judô é aquilo que a gente às vezes fala da dificuldade e o que é o ECOA hoje na vida dessas comunidades que a gente vai falar logo mais. Mas a dificuldade para botar uma criança carente, miserável, para treinar é uma. A dificuldade de levar essa criança para uma competição de uma federação de judô do estado do Rio de Janeiro, de uma confederação brasileira, é outra completamente muito maior. Porque a criança, para competir numa competição oficial, ela tem que ter 2 kimonos. Tem que ter um judogi branco e um judogi azul. E a gente não... Enquanto a criança entra, não quer saber de nada. Ganhou o kimono do ECOA, tá bom pra caramba. Mas para transitar, para ele se tornar um grande campeão, a gente tem uma certa dificuldade. E aí eu não sabia de nada disso. Marcou competição, ele falou que ia pagar para eu competir, tava treinando bem e tal. E quando eu chego para competir nesse dia, ele falando, Anderson, me dá esse kimono aqui. Tu vai competir com esse kimono, não. Aí me tirou da bolsa, kimonos novos, e disse, esse aqui agora é teu kimono. Aquilo ali pra mim, até hoje falar me emociona, porque
é muito forte a figura desse professor na minha vida e a figura que nós somos hoje na vida de centenas de crianças. Então é meio que um colhendo o que plantou, plantando novamente para colher frutos ainda maiores. Então, saio dessa visão do aluno, me torno professor, não sei que idade, mas muitos anos atrás, como faixa marrom, transitei branca, azul, amarela, verde, laranja, roxa, laranja, verde, roxa, marrom. Fiquei na marrom muitos anos, porque o exame de faixa preta do judô é muito caro. Então, você tem um módulo inteiro de 1 ano para fazer. E passei por essa etapa em 2018, me tornei primeiro dan, agora em 2022, que o meu HD tá ali fora. Tá certo. Tá Me tornei segundo dan de judô, me tornei primeiro grau de jiu-jitsu na preta e sou faixa preta de Krav Maga. Então, quando eu chego no jardim, eu chego para fazer amigos em cima de um tatame. Sim. E eu anuncio na favela, voltando lá naquele ponto da pergunta, eu anuncio em todo Jardim Gramacho que eu iria dar aula de judô e de jiu-jitsu de graça. E aí, com isso, eu tenho 156 crianças na minha aula inaugural. Caramba. Eu tenho imagens disso, ver se eu mando para você, se der para botar no... Claro, por favor. 156 crianças. Na época, na minha aula inaugural, eu consegui trazer o pessoal da Top Brother, que era o Casquinha, né? E o Durinho veio junto. O Durinho era um competidor de jiu-jitsu, não o que é hoje, o Gilbert Burns, mas ainda hoje falo com ele pelo Instagram, Sim. enfim. Chegou lá, no dia que eles chegaram nessa aula inaugural, ele olhou e falou, cara, isso aqui é louco, isso aqui vai explodir. E a gente chegou a mais de 350 crianças no nosso tatame, graças a isso, essa visão de fazer amigos. Sim. Com isso, a gente conseguiu tirar já 3 gerentes do tráfico, conseguiu tirar crianças da extrema miséria, conseguimos influenciá-los a que tirassem boas notas na escola, porque se você não tirar boas notas, você não ganha o kimono, que hoje, a exemplo do que eu vivi enquanto moleque, eu sei da dificuldade. Então não é só você ter um kimono, um tatame, você tem que saber como direcionar isso, e hoje todas as nossas crianças, inclusive graças à parceria com o ECOA, todos têm kimono e todos estão lá de igual para igual. Show, cara. E antes de até te fazer a pergunta de como vocês entraram no Equador, eu acho que uma coisa muito importante é a gente falar também do funcionamento lá dentro. Sim. Porque hoje vocês não dão só aula de jiu-jitsu e judô lá, né, cara? Não. Tem muito desde mais sempre. lá, né? Como eu te falei da igreja, nós somos uma organização que a gente costuma até falar sobre isso muito, eu falo isso muito com a Vanessa, a gente olha as placas de Deus. Assim como a gente chegou para cá olhando as placas, hoje a gente tem o Waze, né, tem o GPS, a gente é muito guiado pelo GPS de Deus. Então, quando eu chego no jardim, é o passo 1. Eu chego no jardim e vamos fazer judô, vamos fazer jiu-jitsu. Mas eu percebo, por exemplo, um episódio bastante marcante na minha trajetória lá como missionário, é que eu consigo 156 crianças, mas agora o problema 2. 156 crianças sem kimonos. Como é que eu faço? Aí eu peço para os amigos, peço para as academias, peço para as fábricas de kimono, mandei e-mail para Torá, para Seixin, para todas as empresas que eu conhecia, e eu não consigo kimono de graça. Aí eu vou, deixo o pessoal embora e vou dobrar o meu joelho no tatame para chorar e reclamar com Deus. Outra coisa que o crente faz muito, né? E esquece que esforça-te que eu te ajudarei, né? O esforço vem primeiro. E eu tinha um carro, um Golzinho geração 3, G5 nos vidros, carrinho pago, graças a Deus, muito, muito bem. Eu estava como pastor, estava ganhando bem, então não tinha dificuldade financeira, não tinha nada. Eu era pastor de uma igreja pulsante, de uma igreja crescente, quando eu chego no Jardim Gramacho. Eu pastorei essa igreja de 2003 a 2009, ou já tínhamos 6 anos, quando eu vou para o campo missionário. Quando eu vou para o campo missionário, eu começo a entender de fato o que é a igreja, ou quem é a igreja. E quando eu chego lá, eu não consigo recurso. Eu não consigo trazer a igreja para essa visão missionária. A igreja não é adestrada desde da sua tenra idade. O novo convertido, ele não é adestrado para fazer a missão como a missão tem que ser feita. Sim. Eu vou pegar o Caio como missão. Eu não vou pegar toda a sala como missão, porque eu só tenho condição de ajudar a vida do Caio. Mas ajudar como? No estudo, na educação, na saúde, na alimentação. Eu tenho que pensar nisso. Para que daqui a alguns anos, né? para que daqui a alguns anos o Caio não dependa mais de ninguém, muito menos da igreja. Sim. Não, mas a igreja parece que quer levar sempre roupa e comida, roupa e comida, roupa e comida.
Enquanto a igreja não abria os olhos para as salas que estão vazias e, de repente, colocar ali a alfabetização e depois colocar o EJA, como, né, terminar o fundamental, terminar o ensino médio, e esse cara conseguir se empoderar dele mesmo e com os próprios recursos, ele começar agora a trazer outras pessoas também para esse balaio, enfim. Eu chego no jardim e começo o judô, sem kimono. Meu carro na porta, eu chorando e orando com Deus. E Deus falou, tu já fez tudo que você podia? Eu disse, ué, sim, tô fazendo. Aí eu olhei o portão do galpão aberto e meu carro bem no portão. Eu falei, caramba, eu tenho um carro. Já sei, vou vender esse carro. Anunciei o carro, vendi, comprei Caramba, 400 kimonos. Caramba, 400 cara. kimonos. E eu tinha uma bicicleta velha, que antes do carro eu tinha bicicleta, deixei essa bicicletinha lá parada, peguei a bicicleta de novo. O carro da família, era o meu Aham. único carro. Sim, E sim. eu começo a vir de bicicleta do meu bairro, que agora eu já estava morando na Vila São Luís, até o Jardim Gramacho. Vinha e voltava, chuva, sol, não importa. Tranquilão, porém 400 kimonos lá, todas as crianças vestidas. Aí eu fui numerei os kimonos. Eu não deixava as crianças levar kimono para casa. Por quê? Falta de água, falta de cuidado. Então eu ia perder um patrimônio. Material, né? Um patrimônio perfeito. Aí eu mesmo levava para lavar para casa, quase queimei minha máquina de lavar, porque kimono é pesado. 400? É. Cara, Aí eu batia, botava no terraço, botava na varanda, enfim, segunda-feira eu levava de volta para os moleques treinarem. uhum. Quando eu boto eles todos arrumados, meu problema tá começando a diminuir. Um garoto desmaia durante o treino. Aí, tremendo, virei ele, noções de primeiros socorros, graças a Deus. E, inclusive, é uma orientação a todos os professores de arte marcial, professor, né, de sala de aula normal, comum, secular, faça o curso de primeiros socorros. É muito importante todos termos noção de primeiro socorro, mas quem lida com o público é muito mais. Uhum. E aí, naquele caso ali, eu identifiquei que era hipoglicemia, porque o moleque tava trêmulo, a boca já branca, o batimento acelerado, suando. Falei, cara, corre ali na padaria. Aí mandei comprar uma bananada e uma Coca-Cola. E aí até estudos dizem que nada tem tanto açúcar quanto Coca-Cola, né? Sim. Aí, come aqui, cara, bebe aqui. Aí bebeu sentado, dava o golinho, calma, bebe mais. Aí identificamos a hipoglicemia. O moleque, meia hora depois, já estava recobrando, já estava bem. Formou, acabou a aula, forma aqui. Aí eu fui dar uma bronca, dizer para eles que eles tinham que tomar café antes de sair de casa. Tem que tomar café meia hora antes, mano, 40 minutos, sei o quê. Esse mesmo garoto levanta a mão e diz, professor, Não tem como. tem nada lá em casa Cara, para comer. Tem 3 dias que a gente não come lá no barraco. Meu Deus do céu. Aí eu mando o moleque embora para poder de novo chorar com Deus e falar, agora já era. Eu não tinha de verdade mais nada para sangrar em mim para poder dar exemplo para ninguém. Não tinha, a igreja não vinha junto, eu fazia pedidos e não vinha, não chegava alimento. Fui embora. Nisso que eu tô vindo no outro dia para dar aula, aí um garoto, um rapaz tinha se convertido lá na igreja, Flavinho, o nome dele, era miliciano, se converte e me liga, me vê a pé e fala: "Professor, o que que houve? Carro quebrou, pastor? O que que foi?" Cara, vendi o carro. Vendeu o carro? Como assim? Mas por quê? Aí eu falei pra ele a história, projeto social, PPP. Pastor, vai lá na minha casa, lá eu tenho 2 carros lá, um tá parado. Fala com a minha mulher, pega a chave, é teu, mano. Tá na mão. Opa! Virei a bicicleta, casa dele. Deixei a bicicleta em casa, fui correndo na casa dele, peguei o carro. Quando eu chego no galpão onde era o ID, me vem aquela imagem da criança desmaiada porque não tinha o que comer. Eu batendo nas portas, a comida não chegava a contento. Eu falei, já sei, vou montar uma cozinha industrial. Já avaliei o carro, liguei pra ele, cara, olha só, carro que tu me deu, posso vender? Pastor, é teu. Faz o que você quiser. Vai ficar a pé de novo, cara. Eu vou, mas é com outro propósito. uhum. Beleza, já ia voltar pra bicicleta. Porém, montei uma cozinha industrial e chegamos a oferecer 860 refeições por dia. Caraca. Ninguém mais passava fome ali. Não perto da gente. Uhum. Vinham meus alunos, vinha a família dele, vinha a avó, cachorro na porta comendo o resto da comida. Assim nós demos um outro ataque. Campo missionário. Por que que muitas igrejas não querem se envolver de fato com aquilo que é o problema? Porque só sai, mano. Se você me disser, Anderson, cara, eu faria tudo de novo.
Mas hoje eu sei o quanto eu sofro, o quanto nós sofremos, porque eu não sou sozinho, o quanto nós sofremos por esse amor. Que amor é esse? Esse é o amor que a igreja deveria ter. Uhum. Esse não é aquele amor verborrágico, não é aquele amor de blá blá blá. É amor de sangrar, mano. Tem uma Mas estante aqui sacrificar, né, bonita. cara? Isso E aí. valeu a É pena, o né? amor do sacrifício. Aham. É o amor do sacrifício. Ah, Sim. eu não tenho nada. Tem 2 carros. Tinha 2 carros. Um virou kimono, outro virou cozinha. Aí quando eu boto a cozinha, o bairro, porque é aquela história do que é bem feito e o que é feito com amor. Nunca, eu tenho 14 anos. Eu te largo no Jardim Gramacho, tu pergunta quando algum assistido nosso foi esculachado. Nunca. E no bairro de pobres ou de miseráveis, o que mais tem é esculacho. Esculacho da política, esculacho da polícia, esculacho da igreja. A igreja esculacha muito, pô. Uhum. A igreja esculacha demais. Não é papo. Eu tô falando da igreja muito porque é a minha área de conforto. Sim. Eu sei o que eu tô falando. Eu participei de Sim. muitas reuniões nas salas das diretorias. Eu participei de muitas reuniões com pastores grandes, renomados. Não estou falando de algo que desafio alguém me contradizer. Sim. Porque infelizmente, o Caio e pessoal que está assistindo, a maior mazela que a gente tem hoje no mundo é a falta da inoperância da igreja. A igreja hoje forma políticos muito bem votados. A igreja hoje forma ícones, a igreja hoje forma multidões indo atrás das marchas para Jesus. Uhum. Mas a igreja não consegue invadir, por exemplo, um bairro como Jardim Gramacho, como tantos outros miseráveis, e acabar, erradicar a pobreza. A igreja tem força para isso. O caixa da igreja hoje consegue erradicar a fome em qualquer comunidade que ela quiser, mas não faz. E por que não faz? Aí já é outra história maior do que nós dois. É muito Como a gente complicado. disse, é uma parte complexa, né, É cara? muito complicado. É. Cara, você tocou num ponto que eu achei muito legal, que foi a parte de formação de caráter, Uhum. que as artes marciais fizeram contigo. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como você acha que essa também pode auxiliar nas crianças hoje em dia. Se é da Sim. mesma forma que foi contigo, se você também tenta usar da forma que aconteceu com você nas crianças lá do ID, Sim. e se você acha que isso também poderia entrar não só eu ia falar em escola, mas por que não também em igrejas, como você Sim, disse, claro. e na política pública em si. Você vê que hoje as igrejas, elas abriram os olhos para isso, né? Uhum. Você vê que tem muita igreja que tem tatame no seu interior, no templo ou num anexo. A gente tem vários casos no próprio Equar. Existe. O grande problema que hoje a gente identifica, por exemplo, eu comecei a fazer judô há 42 anos atrás. Sim. Há 42 anos atrás, o filho não respondia o pai como responde hoje. Uhum. Então a gente percebe que a humanidade vem apodrecendo. Ao longo das décadas, a humanidade vai apodrecendo. Uhum. E nesse apodrecimento, a gente percebe que alguns professores são podres. Então, a árvore que é podre vai dar frutos podres. Então, você vê muitos brigadores e poucos formadores de caráter. Você tem pouco isso. Uhum. Vocês devem ter incentivado muitos tatames e agremiações ou instituições que, de repente, você olha e fala, caramba, cara. Ó, esse aí no próximo etapa vamos tirar porque não é a nossa visão. A visão da educação dentro do tatame, ela tem que envolver primeiro os pais. Para eu aconselhar um cara de 50 anos, eu tenho que ser exemplo para ele. Então, de repente, o meu professor, eu vi isso agora, recente, na nossa equipe de jiu-jitsu, o mestre cortando um faixa preta, acho que 2º grau de jiu-jitsu, porque ele estava dando mole lá, assediando mulheres na academia. Aí eu falo, caramba, o cara 2 graus na preta. E de repente tá sendo cortado pelo mestre. E o mestre, tô falando isso aqui abertamente, porque foi jogado isso na rede social, publicamente. Sim, sim. Caramba, como é que é isso? Uma menina que de repente tá lá, você entrega uma menina na mão de um cara desse, que é professor, e de repente esse cara tá assediando, abusando, tocando de forma diferente nessa menina. Como? Então hoje, o formar o caráter tá assim, uma agulha no palheiro. Eu acho que muitos tatames hoje deixam a desejar. A gente vê isso nas competições, a gente vê isso nas confederações. Quando você chega nas competições, você vê técnicos gritando com crianças de 8, 9, 10 anos como se fosse um adulto que está indo disputar um cinturão. Às Então vezes você- até estimulando coisa errada, né? Pelo amor Na de própria Deus, luta. exatamente. Ou seja, jogar sujo. Sim. Então aquela parada do fair play, do jogo limpo, do tatame limpo, você pouco vê. Agora, o potencial do judô, do jiu-jitsu, é absurdo. Se bem canalizado, essa criança, ela faixa branca, respeita
o faixa cinza, que respeita o faixa azul. Então é uma cadeia de hierarquia. Quando vai para a competição e tem o petzinho da equipe, ele identifica, então, já o senso de família, aquilo que ele não tem, às vezes, na casa dele. Esse moleque sofre numa casa sem o pai, sem o irmão que está no tráfico, e ele não tem familiares, ele não tem iguais. Quando ele chega na hora de ir para a competição ou de treinar, é a família de kimono, a família do ID, a família do ECOA. Então, quando você percebe o potencial, você vê que, eu sempre costumo dizer isso, né? O esporte, ele paralisa guerras. A religião não consegue isso. A religião promove guerras. Então, o poder do esporte até para isso. Então, o judoca, eu, na minha formação de primeiro dan de faixa preta, tinham 390 candidatos. 390 pessoas ali, mais os mestres, kodanshas, fazendo a banca examinadora. De repente, alguém disse assim, pô, minha mochila, cara. Minha mochila não tá ali, tava ali e não tá. Aí o mestre, nono dan, ele falou assim, cara, fica tranquilo, só tem judoca aqui dentro. Não tinha ninguém de fora. Ele disse, com certeza alguém guardou a sua mochila e já já você vai achar do jeitinho que ela estava. Intacta. Porque aqui dentro só tem judoca. Aquilo marcou tanto a minha vida, porque quando você está num ambiente onde os doutrinamentos, o ensinamento das artes marciais, ela é levada a sério, você também molda o caráter dessa criança desde faixa branca. Então, como lá nós só tínhamos faixa marrom, ou seja, pelo menos mais de 8 anos de exercício da arte, ele disse, ó, ninguém roubou. Quando chegou no final, alguém disse, tem uma mochila ali no vestiário tal, tá lá. Aí quando o rapaz foi lá olhar, era dele. Ele disse, não, no microfone. Ele disse, abre aí, confere, vê se tá tudo aí. Aí ele olhou, pô, tudo aqui, mestre. Ele disse, não falei? Queria uma salva de palmas pra todos vocês, tal, enfim. Então, a força do judô, a força do jiu-jitsu, das artes marciais, das artes como um todo, né? O boxe também, que não é considerado arte marcial, mas é uma nobre arte, muda, e se tiver incentivo como do ECOA, como incentivo das empresas privadas, o potencial, o céu é o limite. Show. Cara, até aproveitar, vamos falar então, como é que chegou o Equara até você, cara? Porque, na verdade, o ID já existia, então Sim. a gente chegou depois, né? Sim. Como é que foi esse processo de vocês até entrarem? A gente teve semana passada não, o último episódio a gente ouviu até pessoas que ficaram relutantes em relação ao projeto. Foi o caso também com vocês? Explica um pouquinho. Então, na verdade, a gente já passou por algumas experiências bastante ruins, né? Sim. A gente tem 14 anos de estrada e, como eu disse, o apodrecimento do ser humano, ele apodrece todos os setores. Você vê médicos pilantras, você vê advogados pilantras, você vê professores, pastores. Então, o apodrecimento humano, ele apodrece todas as áreas. Sim. E apodrece também quem tem o recurso governamental ou privado que possa investir no social. Por que esses caras relutam para investir no social e por que o social, às vezes, não mete a mão em qualquer dinheiro que chega ou em qualquer parceiro que chega? O Dudu Dantas, né, bicampeão do Bellator, meu amigo, né, ele vai ver esse episódio, um abraço, Dudu. Chegou Já através... veio aqui também. já veio. Já deu a palavrinha dele aqui também eu vi com a ele gente. falando. O Dudu Dantas chegou através do meu contador, que é contador da irmã dele, Angélica, também um abraço para Angélica, e começou a comentar, e aí a Angélica teve até o nosso instituto, e ela falou assim, pô, meu irmão é lutador. Você conhece Eduardo Dantas? Não conheço. Porque, na verdade, o Bellator não era televisionado, não passava no Canal Combate, aquela coisa toda, fazia aqui merchan pros caras. Mas não passava em nada disso. Era TV muito selecionado lá para ver o Bellator. Ou Bellator, não sei como é que pronuncia. E ela falou, não, ele é campeão e tal, vou marcar um dia para trazer ele aqui. Para você ter uma ideia, nós já recebíamos cestas básicas da LBV. Todo Natal, nossas cestas básicas eram da LBV. E o Dudu já era parceiro do pessoal da LBV. Ele já tinha uma parceria com a LBV, com a Prime Sport. Acho que ele tinha também alguma coisa com a Prime. E eles que doaram o nosso Bob, inclusive. Num evento, o Dudu chegou até a nós. Desses eventos esportivos. Já fiz vários. Desculpa te interromper, é o mesmo Bob que tá lá até hoje? Até hoje. O nosso coordenador que tira foto com o Bob, maluco. Mas sim. Aquele Bob foi presente do Dudu e da LBV. O que eu sempre quis fazer, ô Caio? Quando eu cheguei na comunidade, cheguei para fazer amigos, lembra disso? Só que os amigos daqueles moleques eram os donos do tráfico. O amigo do moleque da favela, ele prefere ser amigo do cara que manda, ou seja, todos nós gostamos de poder. Sim. Ser humano gosta de poder.
Sou amigo do comandante do batalhão aqui do Andaraí. Sou amigo do... É legal ter um amigo poderoso. E o amigo poderoso dentro da favela não é o policial, não é o empresário, é o dono da favela. Então esses moleques tinham esses caras como herói. O cara tá de cordão de ouro, tá de fuzil, pistola, dá uma pistola na mão desse moleque, manda comprar uma quentinha. Então, chegar nesse lugar, primeiro eu tinha que fazer amigos. Depois de fazer amigos, eu tinha que levar amigos poderosos do ambiente deles para que eles começassem, então, a mudar a visão de amizade. Aí eu já levei o Minotauro, Minotouro, já levei o Kitadai, Felipe Kitadai, campeão do judô, Davi Vieira, Davi Ramos, Durinho, enfim, muitos. E nesses muitos, eu consegui levar também o Dudu Dantas, através da Angélica. Aí o Dudu chegou lá, a LBV já tinha essa parceria, me perguntou o que eu queria, aí eles me deram aquela forração para a parede, que a minha parede estava sem aquela forração, sem a proteção, e também me deram o Bob. Você tem luta de contato? Tem. Ah, então vou doar um Bob. Aí doaram o Bob e o Dudu, nessa época de entrega, foi lá para ver. Foi aí que nós caminhamos na comunidade. Sim. Aí caminhamos na comunidade, ele percebeu o compromisso do nosso trabalho, viu a seriedade e assim chegou o Dudu. Anos depois da chegada do Dudu, ele estava com o Hugo Leal e muito maravilhosa a visão. Não, eu não sou de rasgar seda para ninguém, nem preciso disso. Sim. Mas a visão do ECOA é uma visão diferenciada. Não é montar. Vocês poderiam montar vários núcleos do ECOA. A gente tentou buscar quem já... Já é... Vocês são combustível para carros que estavam parados. Então, muito... Não adianta ter uma Ferrari se não tiver combustível para essa Ferrari. E o que adianta o Hugo comprar outra Ferrari? Então, colocar mais um projeto dentro do Jardim Gramacho seria chover no molhado. E ele preferiu ver o que funcionava, não só no Jardim Gramacho, como centenas de outros lugares. E conseguiu trazer um investimento. O Hugo... confia no Marcelo, que confia no Dudu, e essa cadeia chegou até a nós e hoje a gente é muito grato à parceria com o ECOA. Show. Aliás, fala um pouquinho do evento que a gente teve lá. Muito legal. Como é que foi mais ou menos? Impactante, a gente está colhendo frutos disso até hoje. Porque aquela medalhinha de acrílico, a medalhinha de metal que não vale porcaria nenhuma para ninguém, para essas crianças que conquistam aquilo ali, é talvez a primeira medalha de muitos deles. Então nós tivemos um evento esportivo onde tinha lá pessoas muito grandes, né? O próprio deputado federal. Você tem um deputado federal no mesmo ambiente que você, né? Não é uma coisa muito corriqueira. E você ter ali um bicampeão mundial, que é o Dudu Dantas, num ambiente, assim, super simpático. Você vê que o cara rolou com um monte dos nossos, inclusive os nossos PCDs. A gente vai botando mais imagens aqui dos eventos que são pessoas com limitações, assim, muito grandes. Além da limitação física, mental, eles têm aquela limitação da barreira social. Então, ter um bicampeão rolando com você no jiu-jitsu, fazendo ali a troca de experiências e ainda, né, permitindo gentilmente você ganhar dele, isso é uma coisa que muda e impactou a vida daquela molecada, acho que para sempre. Eu me lembro de um episódio, falar de impacto, né, através do esporte. A gente tinha um parceiro dentro da Adidas e ele conseguia ingresso do jogo do Flamengo pra gente. Ah, é? A gente levou 92 crianças pra final da Sul-Americana, que inclusive o Flamengo perdeu, né? Mas aí nós fomos com 92 crianças pro Maracanã. Um episódio, assim, muito impactante e marcante. Por isso, a substituição de heróis. Quando eles estão com o Dudu passa a ser o herói desse moleque. É um outro espelho, né? Ele conseguiu através do projeto social. Pô, se esse cara... Aí eles começam a seguir o Instagram e os canais da mídia social do Dudu. Quando eles observam a vida que o Dudu leva hoje e pensa que ele saiu de onde eles estão saindo, é isso que a gente precisa. E aí nós levamos os 92 moleques pro Maracanã. Moleques, meninas também. 92 crianças. Na hora, o ônibus está saindo, os 3 ônibus saindo do Jardim Gramacho, vem um garoto correndo, o George, e já estava envolvido com o tráfico. E diz, pô, pastor, deixa eu ir, pastor. Aí, sem ter preparado nada, entra, Jorge, vambora. Aí, na hora, eu fiz a autorização para ele, botei como responsável dele, fomos pro Maracanã. Chegou lá, um desses garotos estava de chinelo e não podia entrar no gramado, eles iam perfilar, as crianças perfiladas, os jogadores iam passar por eles, e essas 92 crianças eram crianças do Jardim Gramacho. E esse garoto não ia. Aí eu olhei o pé dele, olhei pro meu pé, falei, calma aí, toma meu tênis.
Eu estava com credencial para ir pro gramado nesse dia. Fiquei do lado de fora para ele poder entrar. Quando esses garotos entram, esse garoto é escolhido para levar a bola do jogo até a mão do árbitro. Caraca. Dentro do Maracanã, meu irmão, 92 mil pessoas gritando, porque foi a final com Independente. 92 mil pessoas gritando, assim, um caldeirão de verdade. Algo que você, no corredor do Maracanã, você fica arrepiado o tempo inteiro. Impacto. E esse garoto é escolhido para levar a bola do jogo. Até onde estavam o trio de arbitragem e todos os jogadores lá no meio do campo. Ele leva essa bola e volta, lágrimas, chorando muito, e vem correndo na minha direção e me dá um abraço. E disse: pastor, nunca mais eu serei o mesmo. Nunca mais. Esse moleque não voltou pro tráfico, não voltou nem pro Jardim Gramacho. Foi procurar uma casa de um parente para sair de vez daquela vida. Hoje é casado, tem filhos, a vida totalmente diferente, com um impacto. É aquilo que eu costumo dizer, que um terremoto, às vezes, ele muda toda a história geográfica de um lugar. O impacto na vida de um ser humano, dependendo de como, por quem, através de quê, nunca mais aquele ser humano é o mesmo. Então isso é o que o ECOA pode fazer, é o que o ID pode fazer, é que os projetos sociais sérios podem fazer. Show. Cara, quando a gente contrata lá no ECOA, a grande maioria dos núcleos tem 4 pessoas para se integrarem, né? Auxiliarem, às vezes, um professor ou um monitor. Queria que você contasse um pouco dessas pessoas. Tem uma aqui que você chamou de HD. É, meu HD externo. Quero que você conte um pouquinho da importância dela, também da Maria, que é uma pessoa que a gente já conheceu lá no escritório, mas que também tem uma história muito bonita. Você pode contar um pouquinho da história dessa? Claro. E falar da importância delas dentro do ID, Sim. por favor. A gente bateu, o papo vai avançando. Eu comecei com judô e jiu-jitsu, e aí percebi a criança com necessidade de alimento. Aí colocamos uma pessoa na cozinha, que não era até a irmã Selma. E todo o ambiente do ID tem sempre um quadro branco. Tem sempre um local onde nós temos a educação também como base. Sim. Inclusão e desenvolvimento, e poderia ser pela educação, o E do ID. Sempre nós tivemos a educação como um dos pilares importantíssimos na transformação do ser humano. Esporte e educação. E aí nós fomos caminhando, 2009, 2010, 2011, 2015 chega a Vanessa. A Vanessa, eu posso dizer que a Vanessa é um divisor de águas também do ID. Hoje, a Vanessa é mais chamada no portão do ID do que o próprio Anderson. Antes era só, pastor. Hoje, Vanessa, tia Vanessa. Aí eu gosto porque eu digo, vai que estão te chamando. Eu trabalho menos hoje. Mas a Vanessa, ela chega para somar dentro de uma visão, sabe, única. Parece que o que eu penso, a Vanessa pensa, o que eu falo, a Vanessa fala. Às vezes a gente está em ambientes diferentes. A mesma pessoa que fala com ela depois vem falar comigo e diz: caramba, exatamente o que a Vanessa falou. Então, eu acho que quando você anda com pessoas que têm a mesma visão, a mesma dedicação, a mesma abnegação, o mesmo sacrifício que é feito por mim desde 2009, em 2015 a gente ganha mais velocidade. A gente ganha mais envolvimento com a comunidade, justamente pela presença da Vanessa. Então hoje o ID tem a Vanessa, tinha o Samuel, tem a Maria e tem o Anderson. Além disso tem o Pedro e tem mais pessoas que transitam. Só que são pontos, né? São pessoas que são assim, excepcionais, vão de vez em quando, não é aquela coisa fixa. Quando eu me ausento do ID, hoje eu tô tranquilo. Se hoje eu morresse, eu sei que o ID ia continuar. Não sei como, mas o ID ia continuar. Eu não sei como que eu digo, porque a Vanessa ia passar um bom pedaço. Mas o ID hoje, a gente divide a responsabilidade desde 2015. Então já se vão aí mais de 8 anos nessa caminhada, nessa jornada de 14. A sala de aula hoje, que atende a 80 adultos em alfabetização, no curso de alfabetização, por que surgiu? É o que eu te falei das placas, né? No nosso GPS, ora Deus sinalizava academia. Aí nós ganhamos uma academia. Os meus atletas iam para as competições e perdiam por pouco. Por um braço que não conseguia puxar. Aí falava, como é que pode? É que o braço que ele não puxou, o moleque malha, pô. E aí eu precisava ter uma academia. E hoje nós temos uma academia. Ganhamos 2 caminhões baú lotado de lixo. Ferro enferrujado, retorcido. Nós fomos desmontando, tira parafuso, lixa, monta. Conseguimos montar uma academia completa no ID.
Aí depois vieram 3 meninas de um lugar chamado Colina e perguntaram se ela não ensinava elas a ler. Aí, nós tínhamos montado uma sala de aula para reforço escolar, Sim. que toda ONG parece que faz isso. Todo lugar você tem reforço escolar. As crianças saem do judô e vai para a sala de aula. Sai do jiu-jitsu e vai para a sala de aula. E os pais e os avós analfabetos? Quem é que está dando assistência? E o lugar histórico, desde 76, eles não precisavam de ter nada. Não precisavam ter instrução, não precisavam ter aparência. Botava o colete do aterro, ia lá e trabalhava. Uhum. E agora que o aterro fecha? Aí essas 3 meninas pediram para aprender a ler e escrever. Das 3, hoje a gente está em 80, o resto é história. E graças ao amor da Vanessa, eu brinco às vezes, eles chegam no portão e a Vanessa está na sala fazendo qualquer coisa. Eu digo, cansei da Vanessa, mandei a Vanessa embora. Eles querem me bater, pô. A Vanessa lá é algo assim, uma figura que, de verdade, hoje no bairro, eu sempre desafiava as pessoas quando chegavam no bairro, né? Se você se perder, pergunta quem é a pastora antes, que eles trazem até a minha. Se perder hoje, pergunta quem é a Vanessa, que todo mundo te leva lá no ID. A Vanessa hoje é uma peça bastante importante. A Maria é uma peça bastante importante. A Maria hoje, ela é... O ECOA e o ID, né, mudou um quadro de depressão, mudou um quadro de não se sentir nada, ninguém para a sociedade. Sim. O que você é para a sociedade? Lixo. A Maria sentia isso, ela não se sentia importante, ela não via nela a importância de um ser humano. Você se vê importante para alguma situação, alguma parte da sociedade, o Caio é importante. A Maria não se via importante para nada. E hoje, graças ao empoderamento, como eu disse, hoje ela tem o poço artesiano com água maravilhosa, como ela diz, tem um portão na casa dela, ela tem um portão na casa dela. Então vai ser legal lá o dia que ela vier contar essa história para vocês, mas hoje a Maria ou a Vanessa, hoje a nossa vida, o ECOA é muito importante na nossa vida, porque, como eu disse, nós somos um carro, o ID é um carro e nós precisamos de combustível, precisamos de óleo, o pneu para esse carro, nem sempre a gente precisa de dinheiro, não. Mas a receita ou o recurso financeiro que vem também dessa parceria é vital. Vital para a gente pagar nossas contas na nossa casa, para a gente ter comida na nossa casa e para ter essa hora-aula, né, sendo garantida para a gente estar ali com a cabeça no tatame, mas saber que as nossas contas estão sendo pagas. Então é muito importante. Show, cara. Pô, tem um ponto que você até já chegou a tocar também, que eu queria te perguntar e até aproveitar para você também passar conselhos, porque você trabalha com alunos PCD, você chegou a me falar antes no off, mas quanto tempo mesmo? Na verdade, desde que a gente surgiu, a gente trabalha com PCD, não com foco, né? Hoje a gente tem foco. Hoje eu poderia dizer que o ID se divide em tatame, sala de aula e o nosso cantinho pet. Né? Nós temos lá um cantinho pet também, que a gente vai falar sobre isso. Nossos filhos de patas e pelos. Mas de um tempo para cá, o PCD também passou a ser um foco. A pessoa com deficiência. A gente percebe a negligência, né, em todas as áreas, em todas as esferas. Uma vez eu fui num culto inclusivo que eu arrumei uma encrenca grande. Eu estava fazendo parte da direção participando da organização desse culto especial. E o altar da igreja era mais alto que essa mesa aqui. Eu disse, como é que o PCD chega lá? Como é que o cadeirante chega lá no altar? Ou nós vamos ter um culto inclusivo, onde eles vão ter acesso à parte baixa da igreja. Eles não podem ir até o púlpito, aí tiveram que construir uma rampa. Resposta, né? Construir uma rampa improvisada nos fundos do altar, para eles entrarem pela porta de trás. Eu já fiquei na bronca, porque é igual aquela parada do elevador social, elevador de serviço. Sim, Não pode, o empregado não pode. Eu falei, cara, tá tudo errado. Não tinha banheiro destinado para o PCD, um banheiro adaptado. Então, a pessoa com deficiência, ela é negligenciada muito. Você passa pelas calçadas, eu vi a calçada, sempre eu vejo isso agora, né? A vaga do deficiente. A vaga do deficiente não é sua nem por um minuto. Não pode. É rapidinho, não pode. Não pode. Entendeu? Certeza. Ela foi criada com uma necessidade e só quem tem a dificuldade sabe a importância daquela vaga. Então, a gente lida com isso e a gente colocou dentro do tatame, dentro da sala de aula, com os nossos cachorros, enfim. O ID hoje, esse ID inclusão, ele hoje sim faz jus ao nome. Então, quando a gente trabalhava com o PCD, chegou uma menina com hidrocefalia, chegou uma outra cadeirante, mas não era aquilo, eu não parava, de repente, tudo que eu estava fazendo para preparar o ambiente para receber essa menina.
cadeirante. Hoje o ID é inclusivo no acesso ao octógono, tem rampa, no acesso ao meu tatame tem rampa, a sala de aula é preparada para receber, um espaço maior, enfim. Então, trabalhar com o PCD é outra parada que me dá maior satisfação. Eu tô pau da vida com todos os meus atletas. O PCD, ele me dá a vida. Ele me dá ganho, me dá gás para continuar trabalhando. Tem o Gustavo, que hoje 19 anos, o menino, e numa das aulas, na sala de aula, ele também é aluno da nossa alfabetização, porque ele era enganado na escola, estava no quinto ano. No quinto ano. E aí dava o caderno na mão dele, fazia um monte de rabisco, a professora vinha, botava estrelinha, muito bom, e vai passando de ano. E hoje ele está lá aprendendo de fato a ler, escrever, e numa dessas aula do círculo, o que você pode, o que não pode, dentro desse círculo da sua vida, me fala um pouquinho do seu círculo da vida. Ele disse, eu posso, mas não posso. Caramba, aí nós vamos destrinchar isso. O que eu posso, mas não posso? A mente dele é perfeita, pô. O corpo dele não permite. Até a professora usou esse exemplo, né? Ele não pode ficar em pé para urinar, sozinho. Precisa de auxílio, né? Ele faz na calça, mano. Faz ali sentado na cadeira, faz com sonda. E é um garoto que sente as pernas. Só que ele teve uma paralisia cerebral, mas ele sente as pernas. Só que ele foi jogado de escanteio por conta de uma fisioterapeuta que não quer mais trabalhar com aquele garoto. Diz que ele não vai ter desenvolvimento. Aí nós, mais uma etapa para o outro podcast nosso, nós já estamos construindo um centro de fisioterapia dentro do ID. Caramba, legal. É aquilo do campo missionário, que eu falei que as igrejas não querem por isso. Eu trabalho com uma criança de 1 ano. Até esse moleque chegar a 19... Você tem quantos anos, perdão? Tem 22. 22, tá fazendo faculdade, não tá? Até você chegar na faculdade, você é filho do Marcelo, não é isso? Sim. O Marcelo sofreu pra cacete Com contigo, certeza. pra bancar tudo pra você chegar até a faculdade. Aham. Qual a igreja quer fazer isso, cara? Qual é o projeto social que quer te pegar com 1, 2, 3, 10, 15, que aí você vai ter a diarreia cerebral da adolescência. Não sei se você deu problema pro Marcelo na sua adolescência, mas Eu acho que não. todo ser dá aquela diarreia cerebral na Sim, adolescência sim. e se acha bom demais, faz besteira, mas tem pra onde voltar. No projeto social, quando o moleque dá aquela diarreia cerebral, dificilmente os organizadores deixam o moleque voltar, porra. É. A igreja não quer liberar o perdão pleno, que é aquilo, pô, o moleque, pô, já me roubaram dentro do ID, cara. De eu ver na câmera. Eu ir lá, pegar de volta o bem e falar, aceitar mano, depois, é né? óbvio. Não é pra eu matar o cara, pô. Eu não posso matar esse moleque. Eu estou aqui com uma função diferente. Eu estou aqui pra sinalizar o amor. A salvação é com o Espírito Santo, não é da igreja. A igreja sinaliza amor, o Espírito Santo salva. Jesus leva, ou não, ou te manda pro inferno. Só quem pode fazer isso é ele. Então, o meu papel é esse. Então, a evolução do projeto, ela me traz dores absurdas. Por quê? Porque esse garoto agora sonha em ser campeão mundial. Porra, pra ele ser campeão mundial, tem que mandar ele pra Abu Dhabi. Caraca, como é que eu vou mandar esse moleque pra Abu Dhabi? Eu tenho que criar meios pra mandar ele pra Abu Dhabi. Como é que eu pego o Gustavo, que tem sensibilidade no pé, nas pernas, e eu digo pra ele, cara, mano, é cadeira o resto da vida. 19 anos. Posso, mas não posso. Ele sente, ele visualiza, ele vê você levantar daqui e andar até ali e diz, caramba, eu sei que eu poderia, mas agora minhas pernas não obedecem. Como é que eu faço um negócio desse? Aí nós estamos montando um centro de fisioterapia, já tem uma empresa que vai nos ajudar. Como eu disse, sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Sim. Mas o Gustavo não era problema meu, pô. Não era pra ser problema meu. Eu já tô dando aula de judô, de jiu-jitsu pra ele. Ele já, pra ser uma ideia, ele desceu da cadeira sozinho pela primeira vez no tatame. Esse garoto tá se empoderando. Eu falei, ó, agora o próximo passo é subir na cadeira sozinho. Por menor que seja a conquista dele, ô Caio, é mais conquista que um faixa preta ganhar o Mundial de faixa preta, pô. Sim. Por isso que eu tô te falando, às vezes eu tenho decepções com os meus atletas ditos normais e eu tenho satisfação com os meus atletas PCDs. Aí a pergunta que fica, por que não todo tatame ser inclusivo? Por que não todo professor ser capacitado para receber esse garoto ou essa menina e dar a eles o desenvolvimento que eles merecem? Porque a gente não trata só o cadeirante, a gente trata o autista, que ninguém diz. Se você fosse autista ou eu, ninguém ia dizer. Sim. Porque não está na característica física. Então, temos muito autistas. Hoje é uma sociedade a grande maioria das crianças hoje nasce com algum grau de autismo.
Por quê? Justamente por causa dos alimentos, a gente não vai entrar nessa seara agora, mas o alimento de hoje com muito hormônio, a grávida já leva uma carga de hormônio muito grande para dentro desse feto e traz complicações mentais, neurais. Então, o PCD hoje, a inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão do idoso, o resgate do animalzinho que está ali sendo chutado num dia chuvoso, mano, a gente já tem 15 dentro da instituição. Sim. E começamos com uma na pandemia, porque estava na frente da nossa instituição, cheia de sarna, uma barriga enorme de verme, pegamos para dar um banho, cuidar e botar para doação. Ninguém adotou, já virou a primeira filha, Luísa Clark. Uma semana depois chegou a Mary Jane, que é a irmã gêmea, que é a branquela que a gente tem lá. Daqui a pouco um nasceu dentro do ID e a gente tá com 15. O resto é história. Caramba. Resgatando e estudando medicina veterinária. Sim. Aí hoje já fiz curso de auxiliar veterinário, já fiz curso de banho e tosa, nós temos um banho e tosa hoje. Por que eu tô falando isso? O ID, ele não nasceu para ser nada disso. Uhum. Mas o ID é de Foi fato... se adaptando. Não, e é de fato aquilo, eis-me aqui. Uhum. Como eu falo sempre a minha bronca da igreja, né? E eu não falo com argumentos infundados. Eu conheço Bíblia e eu examino Bíblia. Eu não leio Bíblia. A Bíblia diz examinar as escrituras. Examinar é uma coisa. Hoje, poucos frequentadores de igreja examinam Bíblia. Por isso são tão engrupidos por líderes gananciosos, famigerados pela receita da igreja. Então, estar hoje dentro do ID, para mim, de verdade, foi o meu resgate da minha religião. Eu sou convertido na Igreja Batista tradicional, segunda Igreja Batista, pastor Sidney Paulo Ferreira Guedes. Saio da segunda igreja, 10 anos depois, vou para o Projeto Vida Nova de Irajá, com o pastor Ezequiel Teixeira. Saio do Ezequiel Teixeira, vou para uma visão missionária, que era da Nova Vida Missionária. Saio dali para nunca mais pisar em igreja. Uhum. A minha ida para essa igreja que eu pastoreei, eu estava pedindo sinais a Deus para eu nunca mais ficar perto de uma igreja. O meu asco por liderança de igreja, óbvio, de novo vou falar aqui, vou frisar, sim, pelo amor de Deus, sem generalizar, existem ainda os remanescentes, aqueles 7 mil que não se dobraram, mas está difícil de achar. Aí, de repente, Deus me dá um sinal e eu vou para essa igreja que tem 3 membros desempregados, não tem telhado, não tem nada. E lá eu fico ensinando Bíblia. 6, 9, 20, chegamos a 700 pessoas. Uhum. Construí um lugar que não tinha placa, porque eu não queria mais sinalizar a igreja, sem placa de igreja, sem envelope de dízimo, porque eu acho que é o seguinte, o compromisso teu com Deus é teu com Deus, eu não quero controlar a tua vida financeira. Uhum. Se eu te abraçar e te chamar para um churrasco na minha casa é porque eu gosto de você, não é porque você é o maior dizimista da igreja. Se eu te botar no banco da frente é porque eu gosto de você, não é porque você é o maior dizimista da igreja. Então eu tinha algumas referências dentro dessa igreja pequena que eu amava. E aí, de repente, os membros queriam o modelo antigo da igreja. Queriam congressos, queriam cantores famosos, queriam pregadores famosos. Eu disse, cara, eu não sirvo mais para a igreja. Aí é onde eu vou parar no Jardim Gramacho. Sim. Em 2009. Eu já tinha trazendo a Arca, Marquinhos Gomes, os Nascimentos, tinha levado alguns dos Nascimentos. Eu falei, cara, a igreja continua. Eu vou dar 10 mil na mão de um cantor, podendo botar 10 mil em famílias que estão sem comida. Uhum. Então a minha guerra com a igreja começou nisso aí. Eu ia para reuniões com pastores que estão 16 milhões no caixa, 16 milhões, e não queriam doar R$1.000 para o campo missionário. Tem uma coisa errada. Mas usa a imagem da criança faminta e pede oferta missionária, e dessa oferta missionária pega um fragmento e manda para o campo missionário. Então a gente começa numa crise e graças a Deus, Caio, o ID hoje, inclusão e desenvolvimento pelo esporte. Era ID, de portanto ID, pregar o evangelho, se transformou numa sigla. Uhum. Me salvou, me resgatou para o cristianismo real. Tive fome, me deste comer. Hoje eu como da cesta básica que chega no projeto. Hoje eu vivo do que chega no projeto. Assim como a Sandra, assim como a Adenaí, assim como todos os meus assistidos. Sim. E isso me torna um pouco defensor do meu discurso, ou muito defensor do meu discurso, e muito mais que um discurso. Uhum. Nós somos hoje um campo prático, onde a gente está lá todos os dias. Ontem, domingo, eu estava lá no ID, sábado eu estava lá, hoje segunda, e todos os dias eu estou lá, todo dia. Meu telefone toca às vezes 3 da manhã. Eu vou para dentro da favela porque a polícia está esculachando o morador.
Aí eu chego lá, procuro saber quem é o comandante, quem tá mandando no batalhão e tentar mediar a situação para que nem a polícia que tá fazendo o papel dela sofra nada, nem o morador que não tem nada a ver com o tráfico, pô. Que ele ache de verdade quem tá fazendo a coisa errada e não esculache os moradores. Eu nem sei se era isso que tinha me perguntado. Não, tranquilo. Você respondeu o que eu te perguntei, Legal. mas aí tudo bem, legal. tranquilo. Eu tô olhando ali. Já vai Não, acabar nosso relaxa, tempo. relaxa. Cara, como você for, você tá lá todo dia. Então você trabalha pra caramba, né, cara? Uma Todo coisa dia. que você faz também lá, que eu acho muito legal, até você perguntou se eu faço faculdade. Eu faço faculdade de jornalismo. Sim. E, cara, a gente aprende sobre várias coisas. Uma coisa legal também que a gente aprende é sobre plano de comunicação. E você mesmo sem diploma, acho que você nunca Não, estudou nessa área. Não. Você criou um plano de comunicação lá dentro do ID, cara, muito interessante, muito, muito bem feito. Sim. Hoje em dia você tem um canal no YouTube, que você já falou, se quiser falar de Sim. novo depois, com 836 quase mil, inscritos. como Quase disse mil o inscritos, quase mil inscritos. Flamenguista ali. Você tem uma página no Instagram com 13 mil seguidores e um perfil no TikTok que eu já não tô ciente de quanto tá você vai ser. pouquinho, Mas quase 300. vai crescer, vai crescer. Eu queria saber o que te interessou a entrar nessa área também. Eu sei que é ela também que você quer, obviamente, a questão de mostrar o trabalho, a gente é mas empurrada. tem mais do que isso também lá dentro, né? Você vê que a gente, como eu te falei, 14 anos de estrada só no Jardim Gramacho, a gente passa por muita coisa e muita coisa muito ruim. Uhum. Tem muito pilantra em nome de Jesus, tem muito pilantra em nome da promoção do pobre, tem muito pilantra nisso. E a gente acredita muito, viu, Caio? A gente acredita demais. Dudu chegou, falou do ECOA, eu disse, cara, vai acontecer. E, de fato, graças a Deus aconteceu. Mas a gente acreditou em tanta coisa que não deu certo. Uhum. O ID, por exemplo, eu fui pra lá pra ser igreja. Eu, pastor, recebo um chamado missionário e eu vou pra ser igreja. Quando eu chego lá no Jardim Gramacho e estabeleço o ambiente onde nós íamos trabalhar, eu procuro vários pastores amigos. Eu nunca ia estar aqui te dando entrevista se a igreja me respondesse desde o início. Uhum. Eu tenho 300 igrejas no bairro. Tenho 300 pastores amigos. Se cada um doasse R$100 para o Jardim Gramacho, eu não precisava estar aqui. De repente, eu nem te conheceria. Mas a igreja, ela não aposta naquilo que ela não tem domínio. Se ela não tiver 100% de domínio, ela não investe R$1. Uhum. E peraí, dominar o quê? Se nós não estamos ali para dominar ninguém. Se eu não consigo rotular esse rebanho, eu não sou lucrativo para igreja nenhuma, cara. Esse é o problema. Qual a igreja batista que manda naquele campo missionário ali? Não. É o que? A Assembleia de Deus? Não. A Presbiteriana? Não. Mas ali não é de ninguém, pô. A Sandra não é de ninguém. Ela não pode ser rotulada. Não, mas ela não vai... Ou seja, se não vai ter retorno, por que vai ter investimento? Ou, por exemplo, dinheiro público. Agora nós estamos com dinheiro governamental. Sim. O recurso é pessoas que fazem esporte adoecem menos. Então esse dinheiro, esse recurso está voltando enquanto não atendimento na saúde pública. Uhum. Mas quando nós chegamos no jardim, eu cheguei para ser igreja. Eu não precisava ser empresa. Aí meu primeiro problema, eu vou no Ceasa buscar doação de legumes, CNPJ. Vocês são o quê? Nós não somos nada. A gente tá com um monte de gente com fome e eu tô com um caminhãozinho parado ali. Não pode. Tem que ter um CNPJ. Aí, caramba, aí legalizamos uma ONG. Quando eu legalizo a ONG, eu sou Projeto ID Missões. Caramba, maior cara de igreja. Eu me intitulo pastor. Sou pastor-presidente e presidente de uma ONG. Tudo pra dar errado. Os caras acham que eu tô ali pra desviar dinheiro. Pô, meu irmão, é um ONG, pastor? Ei, que história é essa? Aí eu vou nas igrejas, em reuniões, como eu te disse, infinitas reuniões, para ser humilhados por pastores. É que eu não dou esse mole, porque eu conheço Bíblia. Mas eu cheguei em igrejas que eu falei para 16 pastores aqui, e aí um deles disse assim, em que momento a palavra é pregada? Eu disse, pô, pastor, você estava em que reunião? Você não está aqui desde o início, não? Ele disse, estou aqui desde o início. Eu disse, quando eu dou um prato de comida, eu estou pregando evangelho. Quando eu estou cobrindo a nudez, eu estou pregando evangelho. Quando eu dou um remédio, eu estou pregando evangelho. O evangelho não é pregado só com palavra, não, meu amigo. Atitude da igreja. Atitude da igreja. É o ir lá e socorrer. Aí, não, tudo bem, pastor, entendi e tal. No final, saí de lá com a mão na frente e outra atrás. De uma reunião. Ainda mais que eu me indispus com um dos pastores, acabou. Aí acabou. Então, dentro dessa visão da divulgação, aí vem a rede social. Eu digo, cara, já que eu não consigo
sensibilizar aqueles que estão aqui, eu vou tentar gritar para o mundo para ver se vem. Aí entra a Carol Nakamura, que nós chegamos a 13 mil seguidores porque ela, em dois episódios, ela falou da gente. Uhum. Uma fala da Carol, uma fala da Aline Riscado, que também já foi no ID, Jesus Luz. Pô, cara, O engaja a próprio pessoa. Dudu também, né? O Dudu Dantas, quando ele tá falando agora, botou no perfil dele, o número de seguidores dá uma mexida. Dentro dessa visão, eu falei, cara, a gente precisa gritar, porque a gente ia em igrejas, palestras, e mostrava, e retorno. Recebíamos muitas igrejas, recebemos muita gente no jardim, muita. Só que eu percebi que eles chegavam com os corações impermeáveis. A igreja tá muito isso, tá muito coração impermeável. Você lança, mas espera aí, eu ouvi isso do pastor fulano lá da Ribeirinhos do Amazonas. Você vê que toda a campanha missionária, os caras conseguem um barco. Eu não sei pra onde vai tanto barco pra Amazônia, porque não é possível. Toda a campanha missionária, os caras querem mandar recurso que de repente não pergunta pro missionário, pô. Se você me perguntar hoje, Anderson, eu vou mandar pra você lá 1000 bonés. Pô, Caio, de verdade, cara. Transforma isso aí em recurso, cara. O meu IPTU tá atrasado desde janeiro. O meu aluguel é R$6.500, cara. Eu consigo metade disso com uma empresa. A outra metade a gente sua os outros 20 dias para poder conseguir. Então, o que a gente precisa, às vezes eu conseguia na rede social. Aí vem um cineasta que disse que ia fazer um documentário e tal. Balela, cara. Balela. Eu disse, calma aí. Aí um empresário perguntou, Anderson, o que vocês querem que eu ajude aqui de forma pontual? Mano, monta um estúdio pra gente. Televisão, cortina, tinta, tudo a gente que fez. Ele comprou os recursos lá, o material, a gente foi montando e assim a gente começou a divulgar. Primeira pessoa que veio pro nosso podcast, Maria, nossa aluna, ex-analfabeta e futura escritora. De analfabeta a escritora. E assim nós entrevistamos já a Sandra, que também perdeu 2 filhos pro suicídio. Se suicidou dentro de casa, pendurada dentro do próprio quarto. Então, estar na rede social é por pura necessidade. Porque a rede social ela tem um misto, né, cara? Ela te conforta e te revolta. Isso é, Porra, a rede social, meu irmão, se a gente não olhar ela com o coração muito blindado, você adoece. com certeza. Porque eu vi outro dia chegar 175 mil de uma bola que o Neymar leiloou. O Neymar falou que a bola era dele e fez um leilão virtual. Uma dessas ONGs que são flutuantes dentro do jardim pegou esse recurso, disse que anunciou na rede. E quem assistiu esse vídeo? O traficante. Fechou todas as ONGs no Jardim Gramacho. Todas. Que ele queria saber como que estava entrando tanto dinheiro nessas ONGs. Nós não fechamos a porta nem um dia. Mas como assim? Eu estou há 14 anos lá servindo a população. Eu boto dinheiro lá para trabalhar. Quando esses recursos chegam nessas ONGs, eu falo, cara, como é que pode? Às vezes a gente agonizando para pagar um aluguel, o cara com recurso, às vezes para comprar o nosso galpão. E a gente não consegue. Aí é onde eu falo da rede social. Porém, a gente tem muita conquista na rede social. Cestas básicas que chegam todos os meses é através da rede social. O nosso canal é recente, né? O Made in Jardim Gramacho. Sim. Galera que estiver assistindo, quiser ir lá dar uma força. A gente precisa cumprir aqueles 2 parâmetros do YouTube. 1.000 seguidores e 4.000 horas de visualização para monetizar. Nós não criamos o canal para monetização, porém a monetização é um alvo sim, para com tentar certeza. trazer qualquer R$5 é um galão de água. É. Um galão de água nosso lá, R$5. Eu preciso botar água lá pra galera. A nossa lona de cima do tatame tá se desfazendo. Já tem, não sei quantos anos tem aquela lona. Mais de 5 anos. A lona tá se desfazendo. Então a gente precisa refazer. Nossa calha tá toda furada. Aí eu tenho muito mau aluguel por mês. E eu tenho um irmão que me ajuda pra caramba desde do dia que eu fui lá na igreja dele. Paga a nossa energia. Caio, se eu não tenho a empresa pagando metade do meu aluguel e esse cara pagando a minha luz, já estava fechado há muito tempo. Muito tempo. Porque, embora a gente tenha hoje recursos, se eu não tenho hoje esses seguidores que mandam R$20, R$50, R$100, eu não consigo compor o aluguel, eu não consigo pagar, por exemplo, combustível, como é que eu me locomovo? Como é que eu saio de um lado para o outro? Como é que eu faço? As contas na minha casa, como é que eu faço? Uma vez que eu estou lá todos os dias, o dia todo. Como é que eu faço? Então, a rede social hoje para a gente é uma vitrine que a gente tenta atrair, a gente tenta fazer
com que a coisa aconteça. Quem me dera me tornar um viral, só que normalmente no Brasil hoje, nesse apodrecimento humano, que nós já falamos aqui, existe o apodrecimento também da rede social. O que não vale porcaria nenhuma viraliza e vira né, milhões, mas o que é sério é assim, vai remando e uma hora, quem sabe, a gente chega lá. Cara, infelizmente nosso tempo tá batendo, mas eu quero te fazer mais uma pergunta ainda, que é uma pergunta que a gente tem feito no final das nossas entrevistas pro pessoal aqui, que é um sonho. Qual seria o seu sonho, não só com o Ecoar, mas com o ID em si, dos próximos anos aí pra frente? Eu tenho um sonho que me acompanha desde que eu me entendo por gente, né? A gente quer ser uma voz no Brasil. Nosso sonho é ser uma voz para, de repente, influenciar outros. Mostrar que é possível. Fazer ali né, uma unidade, uma faculdade. Ter no Jardim Gramacho coisas que possam mostrar para o mundo que é possível. E por que o Jardim? Porque o Jardim é meu campo missionário. E o Jardim, se você olhar lá o Lixo Extraordinário, né, a gente até entrevistou o Tião, você vai ver que o Vic Muniz, ele descortinou o que é a vida de um catador, o que é a vida da... E a maioria das pessoas que habitam no Jardim Gramacho, ou uma grande maioria, é oriundo de família de catadores. Então, por isso, eu quero ser uma voz no Brasil. Por quê? Para eu mostrar que é possível amar os animais, é possível incluir os PCDs, é possível mudar a vida através do esporte. Assim como as pessoas param para ouvir esses grandes ícones, né, e realmente seguem muita coisa que eles falam, meu sonho é esse, ser uma voz, me tornar uma voz no Brasil. Perfeito, Anderson. Cara, novamente agradecendo sua vinda aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Se quiser olhar para aquela câmera ali, deixa de novo aí os endereços. Legal. Pode falar aí. Se você puder seguir, né? A gente precisa de seguidores no YouTube. Nosso canal de YouTube é Made in Jardim Gramacho, feito lá no Jardim Gramacho mesmo. A galera tá precisando desse apoio. Nosso canal o Instagram é Jardim Gramacho, ID Jardim Gramacho, assim como o Facebook, assim como o TikTok, tudo é ID Jardim Gramacho. Perfeito. Agora eu aproveito para falar também do Ecoar. Isso. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, fala de onde você tá vendo o vídeo, a gente tem núcleo em vários municípios do Rio de Janeiro, então fala de onde você está assistindo, deixe também aí alguma sugestão, algo do tipo, beleza? Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, lá no Ecoar_RJ. E novamente, obrigado por assistir. Anderson, valeu. Eu que até uma agradeço. próxima, cara. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Grande abraço.